Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Bom, essa carta, esse livro, o livro de Lucas, foi escrito por um médico. Ele é chamado pelo apóstolo Paulo de médico amado. Ele conheceu o apóstolo Paulo, ele se converteu ao evangelho em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ele até curou das feridas do apóstolo e passou a conviver com ele durante aquele período. Se eu não estiver enganado, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ou da primeira, não me lembro ao certo, mas eu creio que ele acompanhou a ressurreição de Eutico, um jovem que o apóstolo Paulo estava pregando, e ele estava em cima de uma janela, dormiu, caiu, morreu, mas o apóstolo Paulo orou por ele e Deus ressuscitou aquele jovem. Então ele teve experiências com o apóstolo Paulo muito forte, e ele pôde ver que de fato Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele, sendo grego, ele escreve esse evangelho a um certo homem chamado Teófilo, que o nome dele significa amigo de Deus, provavelmente uma autoridade grega, para explicar, para mostrar quem era Jesus Cristo e também falar sobre o que ele havia feito. Ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos, Então, o único livro histórico do Novo Testamento, contando a história da igreja ali, a obra missionária, o crescimento do evangelho, a igreja se estabelecendo como igreja, Então, os escritos de Lucas, do Dr. Lucas, é algo muito importante. E quando ele fala aqui no capítulo 16, essa passagem está falando do mordomo infiel. Na verdade, Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, dizendo que havia um certo mordomo, Mordomo é aquela pessoa que tomava conta de algo, ele administrava algo de alguma pessoa rica, Por exemplo, um fazendeiro que tinha um mordomo é aquele que tomava conta ali dos negócios, E aí o próprio Jesus, ele diz que esse mordomo foi acusado de dissipar seus bens, de corrupção, de fazer coisas erradas. E aí o chefe, o dono, o proprietário, chegou e perguntou: o que é isso que você está fazendo? Presta conta da sua mordomia, porque senão eu vou te tirar. O que ele pensou? Ele falou assim: rapaz, eu tenho que resolver esse problema, porque eu posso ser mandado embora desse serviço e eu vou fazer com que as pessoas me recebam em sua casa. No versículo 4 ele fala isso, eu vou ter que quebrar o galho para elas. Chegou em 2, falou: ó, quanto você deve? Ele falou: 100 medidas de azeite. Não, você paga só 50 que tá beleza, Então qual que era a intenção dele? Eu vou diminuir o preço porque ele vai me ter como um amigo, vai considerar, e pode ser que eu até trabalhe para ele se acaso eu ficar na onça aqui desempregado. E aí ele chama o outro, devia 100 alqueires de trigo, 100 alqueires de trigo, e ele fala: não, só 80 você já paga a dívida. E aí o Senhor, no versículo 8, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então ele achou essa atitude prudente, só que aqui há algo difícil de falar, e louvou, o versículo 8, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, olha, tanto que isso é doloroso de ouvir, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esse versículo aqui, é uma paulada nos cristãos, naqueles que servem a Jesus, porque aqui fala que nós somos imprudentes, Por que não dizer negligentes também? Nós temos o Deus Todo-Poderoso, e os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração, naquilo que eles fazem, na dedicação, em tudo. Pode observar, as pessoas que não servem a Deus, normalmente, elas se dedicam ao extremo
para conseguir aquilo que elas acreditam. E nós somos os filhos de Deus, às vezes estamos de braços cruzados, né? Não anunciamos com ousadia, às vezes, a palavra de Deus, né? Não nos esforçamos, né, ao ponto de nos deixar consumir pela obra de Deus, como o apóstolo Paulo, né, falava: olha, mesmo que amando, vocês me amem menos, eu ainda continuarei amando e fazendo, me deixarei gastar para o vosso crescimento, por amor a vós, sem nenhum interesse. E ele diz no versículo 9: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aí ele entra dizendo que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui é um princípio básico, né? Eu acho interessante que o brasileiro, ele reclama da corrupção, né? Nós achamos ruim tudo isso que acontece, né? Mas uma vez eu ouvindo uma palestra sobre corrupção, uma definição interessante que eu ouvi, né, de uma certa pessoa, é que a corrupção é um negócio bom que eu não fui convidado, né? Quando as pessoas estão envolvidas daquilo, eles não consideram, né, aquele ganho ilegal de corrupção. Então, na verdade, nós temos na nossa nação, existem problemas sim de educação, mas o maior problema do Brasil é o caráter do cidadão brasileiro. Nós temos um tal de um jeitinho brasileiro, né, que é de passar a perna nos outros, que é de cortar fila, de sempre querer tirar vantagem, né, igual o Jacó, suplantador, enganador, né, a gente sempre quer vantagens, né, e isso é algo cultural do brasileiro, e isso é uma falha de caráter. Então, a sociedade, nós temos essa corrupção impregnada praticamente em todos os setores, né, do nosso país, por conta da sociedade que é corrupta. Isso é apenas um reflexo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse versículo 10, ele trata sobre isso. Então, quem é fiel no mínimo também vai ser fiel no muito, porque ele tem caráter. O que é esse caráter? É o conjunto de atitudes que a pessoa tem que vai demonstrar, né, os seus valores morais, seus valores espirituais, se ela é de fato fiel àquilo que ela acredita, né? Se ela fala a verdade, se ela compra e paga, né? Então tudo isso é uma coisa que não se aprende na escola, no processo de ensino-aprendizagem, e sim é uma falha na família, porque até, né, para ensinar é preciso dar o exemplo, né? Então quem é fiel no mínimo, ele será sim fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, ele também será injusto no muito. Então essas pessoas que fazem coisas erradas, né, que tenta burlar aí por exemplo, uma Sky Gato, né, hoje talvez não é mais comum, mas aquele CD pirata, né? Então, se ele tivesse a oportunidade de desviar 1 milhão lá, como um deputado federal, estadual, ele não ia hesitar em fazer isso, né? Então é um problema de caráter, não é nem a questão da capacidade intelectual ou se ele tem condições de fazer aquilo, mas o problema é que ele é corrupto, que ele é desonesto, né? E isso sim é um grande problema. Por isso que Jesus, ele nos chama, né, a responsabilidade de vivermos não como hipócritas, mas como servos verdadeiros, né, e sendo fiéis a Deus em tudo. Não é que seremos perfeitos, mas sim que devemos ser homens e mulheres de caráter, de responsabilidade, de compromisso, homens de palavra, sim, sim, não, não, né? Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, né, naquilo que não é nosso, quem vos dará o que é vosso? Olha o que Jesus pergunta. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus Cristo está falando do dinheiro. Muitas vezes, ou muitas pessoas têm, né, no lugar de Deus, que deveria ser a prioridade, ele coloca o dinheiro.
E o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo que o amor ao dinheiro é toda a raiz de espécie de males. Então tem pessoas que colocam os bens materiais, o trabalho, né, a ânsia de conquistar para mostrar para as pessoas que têm, para mostrar a posição que têm, né? Eles adoram o dinheiro e vivem em função do dinheiro. Isso é uma idolatria. Então nós precisamos servir a Deus, nós precisamos do dinheiro sim, para sobreviver apenas, não para ele ser o centro da nossa vida, né? Quem deve ser o centro da nossa vida é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então seja fiel no mínimo, né? Porque se você for fiel no mínimo, Deus pode te conceder grandes coisas, e não é simplesmente para ter grandes coisas, não. É porque é obrigação nossa mesmo ser fiel a Deus no mínimo e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.